Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Notícia urgente: o Al Nassr está próximo de contratar João Félix, depois do Benfica tentando negociar com orçamento apertado, usar a primeira parte, do orçamento ganho, acho que lá no Mundial de Clubes, para contratar o Richard Rizzo, que eu acho correto, acho que ele era uma urgência maior do que o João Félix. Estavam tentando de toda maneira uma estrutura de negociação, vamos pagar 25 milhões de euros, aí 50% dos direitos para o Chelsea, acho que eles queriam menos, o Chelsea queria, para vender por esse valor, 50% numa cláusula de revenda, né? Mas é aquele negócio, não conseguiam, e agora o Al Nassr chega com uma proposta de 50 milhões de euros, e é óbvio que o Chelsea vai aceitar, até porque ninguém mais vai oferecer esse valor, e eles devem estar oferecendo aí um salário maravilhoso, e eu acho que o João Félix vai aceitar, porque é aquele negócio, vai poder trabalhar com o Cristiano Ronaldo, estar no futebol saudita não é impeditivo dele ser convocado para a seleção portuguesa, inclusive se ele se destacar lá é até melhor para ele, porque assim, Rubem Neves continua sendo convocado, João Cancelo idem, Cristiano Ronaldo também, porque não João Félix, né? Tipo, nem mesmo na pior fase dele, ele deixou de ser uma convocação recorrente para a seleção de Portugal, então assim, ele vai começar uma carreira lá na Arábia Saudita, não sei se vai ser muito longa ou não, mas a verdade seja dita, né? O João Félix é um flop. Eu falo isso com um pouco de tristeza, porque ele é um jogador talentoso. Eu não acho que ele é ruim, eu acho isso uma análise ruim de também fazer. O João Félix é um péssimo jogador de futebol. Isso é uma análise patética, né? Mas existe um problema do jogo do João Félix, né? Talento sem inteligência para usar os recursos não é uma coisa muito útil, entende? Você tem muitos jogadores que não são a maior referência técnica do mundo, mas como são muito inteligentes, né? Com o que tem, produzem muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não acho o cara a maior referência técnica, embora eu não acho que ele é um grosso do futebol. O Robert Lewandowski, ele é o que é porque ele é um jogador extremamente inteligente, entende? Ele é um cara que processa muito bem o campo. Tudo bem que isso aí é até coisa de gênio, a maneira como ele se posiciona, como ele antecipa, né? Obviamente, tecnicamente, ele é acima da média, mas se a gente for comparar, ele não tá no nível ali, por exemplo, de um Ronaldo Fenômeno, de um Cristiano Ronaldo. Ele não tá nesse nível, mas é aquele negócio, a inteligência dele elevou ele a um patamar que ele produz gols de uma maneira similar. Então, assim, o Miroslav Klose é outro bom exemplo, não era uma referência técnica. Esse é até um exemplo melhor, ele e Mário Gomes, dois atacantes alemães, que, assim, tecnicamente falando, eram muito limitados, mas eles eram tão inteligentes, eles sabiam tão bem se posicionar, eles sabiam tão bem antecipar o movimento da defesa, eles liam muito bem as jogadas do ataque, então estavam sempre no lugar certo na hora certa, que maximizava a quantidade de gols. Para pensar, o Klose é o maior artilheiro de Copas do Mundo, né? E você vê ele jogando, os gols que ele fez, todos ali são bem feinhos, né? Então, assim, a questão é, o João Félix, ele tem mais talento com o Klose, por exemplo. Você vê ele conduzindo a bola, a capacidade dele de drible. Alguns dos gols que ele fez no Chelsea são lindos, né? Tipo, o gol que ele faz contra o Wolverhampton, um belo gol. Ele já fez gol de falta. O gol de falta dele no Milan, né, o último que ele fez lá, um golaço. Ele sabe bater falta, ele sabe driblar, ele sabe finalizar. Mas sabe o que o João Félix não sabe? É usar os recursos dele consistentemente de maneira adequada. Ele às vezes tenta resolver tudo sozinho, ele enfeita demais as jogadas. Sabe por que ele tem uma legião de fãs, né? Porque ele é o cara perfeito da era das redes sociais, né? Fica driblando bonito, né? Esteticamente, plasticamente falando, ele é um jogador que agrada, né? Agora, se você quer ver o seu time ganhar, e às vezes ele fica enrolando para fazer um drible bonito, tenta fazer um chute mais difícil porque encanta mais, né? Porque quer mostrar o talento dele, aí ele frustra, né? E assim, eu nem acho que o João Félix jogou mal no Chelsea, entende? Eu acho que tem gente até fala, nossa, ele foi um desastre no Chelsea. Nem acho isso, até fez uma bela passagem ali na Conference, na Premier League ele teve alguns jogos legais, né? Mas no final ele virou uma peça que assim, não fazia diferença pro Chelsea. Ele estar ali era apenas uma ferramenta do Chelsea vender o Gallagher e livrar o Atlético de Madrid de um problema. Então assim, o Chelsea precisava vender o cara, tentou levar ele pro Milan, né? E lá ele não funcionou. Então, tipo, ele foi pra tudo quanto é lado. Eu não acho que nenhuma passagem dele é uma catástrofe. No Atlético de Madrid ele tem momentos, no Barcelona ele tem momentos, no próprio Chelsea ele tem seus momentos. No Milan, talvez aí foi ruim mesmo, né? Mas assim, ele até faz uns bons jogos finais ali, mas não deu certo, entende? No final, ele não dava certo. E agora ele vai para a Arábia Saudita, um campeonato de um nível mais baixo. Eu acho que lá ele tem condição sim de dar certo, de ajudar a equipe lá do Jorge Jesus. Acredito que o elenco do Al Nassr tem até mais lacunas para tapar, onde ele pode se encaixar bem. Vai jogar ao lado do Cristiano Ronaldo, né? Vai receber um belíssimo salário.
ainda, de certa maneira, por estar jogando ao lado do Cristiano Ronaldo, continua em evidência. Então, eu fico, assim, tipo, num lado, assim, é triste um cara não ter dado certo com o talento que ele tinha, mas olhando por outro ângulo eu falo, né, tipo, o João Félix estar ali na Arábia Saudita e tudo isso é o resultado de um cara que não conseguiu progredir, né? Tipo, pelo que ele era aos 18, 19 anos, ele tinha tudo para ser um dos melhores jogadores dessa geração. Talento não faltou para ele, mas ele evoluiu muito pouco, né? Ele foi mal lapidado e isso tem responsabilidade dele de não absorver o conhecimento de alguns técnicos ou de não saber olhar para os problemas do jogo dele. E também, assim, eu posso até dar uma passadinha de pano, porque o Diego Simeone está longe de ser o técnico que melhor trata os atacantes dele, né? Tipo, ele não é um cara que potencializa atacantes normalmente, né? E assim, né, trabalhou com o Potter no Chelsea, né, com o Lampa, né, e teve essa temporada aí com o Maresca, que foi meia temporada, talvez tenha sido o técnico que talvez pudesse tirar um pouquinho mais dele, mas não funcionou. Então, a verdade é assim, o João Félix, acho que para a Arábia Saudita acaba sendo melhor para ele. Tudo bem que pro Benfica seria legal voltar pro clube dele, mas é aquele negócio, né? Essa negociação não tá vendo em lugar nenhum. O Chelsea quer dinheiro e a Arábia Saudita tem de sobra. Então, 50 milhões de euros é uma baita venda para o Chelsea e ajuda até a financiar pelo menos uma dessas duas contratações que está ali um pouco emperradas, que é a do Simmons ou a do Rato, né? E assim, né, o Chelsea não estava imaginando ganhar tanta grana assim. Se conseguem chegar em um acordo e o João Félix aceita ir para lá, poxa, o Chelsea está ali 50 milhões de euros a mais em vendas, é aquela negociação para ficar com um sorriso na boca, né? E a negociação do Chelsea pelo João Félix é a negociação dos sorrisos, quando compra e quando vende. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.